Olá a todos! Hoje vamos mergulhar a fundo na trigonometria. E para nos guiar, temos aqui as notas incríveis do professor Yuma. O objetivo? Desmistificar de vez o que é o seno, o cosseno e a tangente. Vamos a isso! Ok, então para começar, qual é a essência disto tudo? O que é, no fundo, a trigonometria? Do que é que estamos mesmo a falar? E a resposta, acreditem ou não, está aqui, nesta frase do professor Yuma. As razões trigonométricas são as relações entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. É só isto? A sério? Parece complicado, mas tudo, absolutamente tudo em trigonometria nasce desta ideia tão simples. Claro que, para entendermos estas relações, primeiro temos de saber dar nomes aos bois, não é? Ou, neste caso, aos lados do triângulo. Portanto, vamos lá conhecer as peças deste puzzle. E cá está ele, o nosso protagonista, saído diretamente das notas do professor. Este é o triângulo retângulo. Reparem bem, temos aquele ângulo de 90 graus, o tal quadradinho, e um outro ângulo agudo, que vamos chamar de alfa. Os lados que formam o ângulo reto, esses são os catetos. E aquele lado maior, o que está ali do outro lado, essa é a famosa hipotenusa. Vamos começar pela hipotenusa. É o primeiro nome a fixar e, felizmente, é o mais fácil de todos. É assim, encontrem o ângulo de 90 graus e olhem para o lado que está mesmo em frente. É esse, não falha. E é sempre, mas sempre, o lado maior do triângulo. Simples, certo? Agora, o cateto oposto. E aqui, atenção a um pormenor crucial. O que é oposto depende sempre do ângulo que estamos a observar. A nossa referência é o ângulo alfa, ok? Então, a partir de alfa, o cateto oposto é o lado que está lá do outro lado. É o único lado em que o ângulo alfa não toca. E, finalmente, o cateto adjacente. Adjacente? Bem, a palavra já diz tudo. Significa ao lado de. Se olharmos para o nosso ângulo alfa, vemos que há dois lados a tocar-lhe. Um deles já sabemos que é a hipotenusa. Então o outro? Esse é o cateto adjacente. É o vizinho do lado, que não é a hipotenusa. Muito bem. Já temos os nomes, já conhecemos as personagens. Agora está na hora de as pôr a interagir, de ver como é que estes lados se relacionam. E é aqui que entra o trio mais famoso da matemática: o seno, o cosseno e a tangente. Vamos começar pelo seno. A fórmula do seno de alfa é muito direta. É uma razão, uma comparação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Basta dividir a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. É só isso. Passemos ao cosseno. Pensem no cosseno como o primo do seno. A lógica é exatamente a mesma. Mas em vez de usarmos o cateto oposto, vamos usar o cateto adjacente, o tal vizinho. Portanto, o cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. E a fechar, a tangente. A tangente é um bocado a rebelde deste trio. Porquê? Porque ignora completamente a hipotenusa, não quer saber dela para nada. A tangente só se preocupa com a relação entre os dois catetos. É o cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Ok, vamos recapitular e pôr isto tudo junto. Ver as três fórmulas lado a lado é a melhor forma de fixar as ideias e até de ver como se relacionam. E cá está, o resumo de tudo. Olhem bem para isto. Dá para ver um padrão, não dá? O seno e o cosseno andam sempre à volta da hipotenusa. É sempre um cateto a dividir pela hipotenusa. Já a tangente é diferente. Ela cria uma ligação direta só entre os dois catetos. É uma boa dica para nunca mais nos esquecermos disto. Bom, teoria já temos, mas será que isto ficou mesmo na cabeça? Nada como um pequeno desafio para testar os nossos conhecimentos. Vamos lá pôr as mãos na massa com um exercício. Ora bem, aqui temos outro triângulo do professor Yuma. Mas, espera lá, este está por preencher. Os pontos de interrogação estão ali a desafiar-nos. O desafio agora é todo nosso. A pergunta é esta. Imaginem que o nosso ângulo de referência é o que está no vértice C. Como é que chamaríamos a cada um dos lados? Primeiro, onde está a hipotenusa e depois qual seria o cateto oposto ao ângulo C e o adjacente? Fica o desafio. E para terminar, a grande conclusão. Se houver só uma coisa a reter de tudo isto, que seja esta. As três regras de ouro. Seno é o oposto sobre a hipotenusa. Cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre o adjacente. Isto é a base. É a chave que abre o mundo da trigonometria. Isto leva-nos a uma reflexão final, não é? Pensar que tudo começa aqui, nestas três relações simples, dentro de um triângulo. A pergunta que fica no ar é: como é que algo tão fundamental nos permite hoje fazer coisas como medir distâncias a estrelas, projetar arranha-céus ou até construir os videojogos que jogamos? É esse o poder incrível da trigonometria. Fica a reflexão. Até uma próxima.